Uma alimentação balanceada é o maior desafio para quem tem diabetes. A doença é provocada pela falta ou incapacidade de insulina no sangue. Mas, de acordo com essa nutricionista, é possível sim se alimentar de forma saudável. Quase todas as frutas, por exemplo, possuem açúcar em grande quantidade para quem tem diabetes. Por isso, a dica é dar preferência para as cítricas, como a laranja, limão, abacaxi e tangerina. É interessante o diabético estar se alimentando, consumindo frutas, sim, mas em teores, frutas que possuem menor teor de frutose, né, e as que têm as menos adocicadas, né. Ainda de acordo com a especialista, os diabéticos devem dar preferência para os alimentos diet, que possuem uma menor quantidade de açúcar. Os produtos diet, eles são produtos que são retirados totalmente a um ingrediente, né? Nesse caso, para os diabéticos, vai ser a exclusão do açúcar. Existem vários tipos de diabetes. Os mais comuns são o tipo 1, onde o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina, e o tipo 2, onde existe a combinação de dois fatores, a diminuição e a resistência à insulina. Os principais sintomas do diabetes são vontade de urinar diversas vezes, fome frequente, sede constante, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de humor, náusea e vômito, infecções frequentes, alteração visual, dificuldade na cicatrização de feridas e formigamento nos pés e furúnculos. No Brasil, cerca de 7 milhões de pessoas acima de 18 anos têm a doença. Mas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 60% dessas pessoas não sabem que são portadoras. Cecília só descobriu que era diabética aos 21 anos de idade. Na família, a irmã tem a doença. Apesar do susto, Cecília garante que consegue conviver normalmente com o diabetes e que leva uma vida tranquila. A medicina evolui de uma forma que você conhece a composição dos alimentos e hoje em dia existem insulinas mais rápidas, mais eficientes, que te dão mais liberdade para montar suas refeições e mais segurança, sobretudo. Bem, se você quer saber mais sobre o diabetes, pode mandar a sua pergunta, sua mensagem de texto, torpedo, WhatsApp, porque nós estamos recebendo aqui o doutor Salustiano Moura, que é endocrinologista lá do São Marcos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigado pela presença. Okay. Doutor, o grande vilão é o açúcar, né? Sim. Agora, só para chamar a atenção, com tantos sintomas que o Vinícius mostrou aí, a gente pergunta por que aqui tanta gente não sabe que tem diabetes, já que são tantos sintomas. Então, é importante salientar como a doença você define através de um exame laboratorial e não de sintomas. Então, você tem muitos diabetes que não tem sintoma nenhum. Mas quando faz o exame, identifica? Isso, porque se a glicose não está tão elevada no sangue, eu tenho uma doença, porque o critério diagnóstico é o exame. O exame está alterado, tem diabetes. Independente de ter ou não ter sintoma. Por isso é que muitos pacientes não têm o diagnóstico porque não tem sintoma e não procuram atendimento médico. E qual é o normal? Mesmo, o que eu até achei interessante aí, que ao mesmo tempo que a pessoa tem fome, emagrece. Come muito e mesmo assim emagrece. É isso aí. Esse sintoma é em diabetes em estágio avançado. Quando o diabetes está numa fase onde ele tem muito pouca insulina, ele tem muita fome e muito do que ele ingere sai pela urina. A glicose que entra pela boca sai pelo xixi. Ele não aproveita, ele não consegue aproveitar aquele combustível que é a glicose. Metabolizar. Justamente. Então, é importante. A glicose é o açúcar que nós temos no sangue. Então, todo mundo tem que fazer esse examezinho? Não tão assim. Pessoas que fazem parte do grupo de risco. Adultos. A partir de que idade? Adultos devem fazer. A partir de 45 anos de idade. A partir de 45, todo mundo tem que fazer. A cada 3 anos, um adulto que não faça parte de grupo de risco. Se eu não tenho diabetes na família, se eu não sou obeso, se eu não sou hipertenso, não tenho um colesterol alto, então fazer exames a cada 3 anos, vamos dizer assim. Mas já se eu faço parte do grupo de risco, tenho um diabetes na família, estou com excesso de peso, gordura mais abdominal, sou hipertenso, tenho um colesterol alto, não devo fazer com mais frequência, no mínimo anualmente. Existe pré-diabetes, doutor? Isso. A glicose no sangue se considera hoje como nível de corte 126. Acima disso daí, em 2 exames, é diabetes.
O normal é abaixo de 99. Então, entre 100 e 126 é pré-diabetes. Quem está aí deverá ficar no futuro diabético, se não se cuidar. Todos nós seremos diabéticos ou não? Não. A população mundial hoje, em torno de 8% é diabética. A previsão, nos próximos 20 anos, que isso passa para 12%, quer dizer, aumentar 50%. Por que isso está ocorrendo? Porque a obesidade está aumentando. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, é uma doença genética. Então, nosso gene vai mudar, então, um pouco o tempo. O que está mudando é o nosso comportamento. O comportamento para a obesidade, que é alimentação rica em calorias, vida sedentária, então aumenta a obesidade e consigo carrega o diabetes. E o Jeremias está perguntando aqui, para o senhor explicar a diferença entre diabetes, o senhor me corrija se eu estiver falando o nome errado, insípidos e mellitus. Diabetes mellitus é o diabetes que nós estamos falando aqui, que é aquele diabetes onde o indivíduo não consegue aproveitar bem a glicose que ele ingere. O diabetes insípidos, quer dizer, também o indivíduo urina muito, mas é porque falta um hormônio produzido na hipófise, onde o rim não consegue concentrar a urina. Esses casos não têm glicose alta, é só o nome diabetes porque urina demais, entendeu? Mas não porque ele tem excesso de glicose. O mellitus não, é o que nós é esse de hiperglicemia, que é a epidemia mundial e tem muita relação com infarto, com derrame cerebral. Vamos atender os telespectadores. O Francisco Maninha, lá do Disseu, ele diz: doutor, tive um princípio de diabetes, aí resolvi cortar o refrigerante que é doce. Agora só bebo cerveja, estou certo? Não está certo porque o álcool de modo geral tem muita caloria. Porque ele acha que a cerveja, eu estou entendendo aqui que ele está pensando que a cerveja, como não é doce, não é doce, não tem problema. Mas como tem caloria, leva à obesidade, né? E a obesidade leva à resistência à insulina. Mas quem já tem diabetes, tem consciência de que tem diabetes e não se cuida, pode pagar caro, né, doutor? É evidente, porque o grave não é o diabetes em si, não é a glicose alta em si. São as consequências que a glicose alta traz ao longo dos anos, as complicações crônicas. Então, um diabético tem 3 a 4 vezes mais chance de ter um infarto do que o não diabético, por exemplo. Ter um derrame cerebral, né? Diabético mal conduzido, mal tratado. Só um instante, por gentileza. Está provado hoje que quem sabe que é diabético, né, está um pouco fora da meta. Quer dizer, mesmo os sabidamente diabéticos não estão bem tratados, por uma série de motivos. Pouco acesso à medicação, negligência do próprio paciente, o próprio médico não está tratando corretamente. Então, uma boa parte dos diabéticos não estão bem tratados, vamos dizer assim. Estão fora da meta de tratamento. O Rui quer saber o seguinte: esses termômetros, acho que não é termômetro, é o glicosímetro. Esses aparelhos aí que vendem em farmácia. Isso. Eles efetivamente funcionam ou tem que ser um exame com o médico? São perfeitamente confiáveis, né? Se você faz um exame em jejum na glicemia capilar e ela dá acima de 126, né? E se você repete, é bom fazer a glicemia para confirmar na venosa, mas deve ser diabético. Acima de 100, acendeu a luz amarela. Tem que procurar fazer exame na veia, no caso da glicose venosa. E qual é a taxa limite, doutor, da diabetes? É como eu falei, a glicemia no sangue normal em jejum abaixo de 99. Entre 100 e 126, pré-diabetes. 126 para cima, diabetes. Diabetes se você repete o exame. Porque só um exame pode não ser repetido. Você pode repetir depois e não confirmar. Então é bom sempre, quer dizer, o correto fazer um exame e repetir com o segundo exame. E em jejum? Em jejum. Se eu tenho muitos sintomas, aqueles urinar muito, perder peso, aí não. Aí já um exame só é suficiente, vamos dizer assim. Eu quero agradecer, doutor, pela presença aqui com a gente hoje. Disponha. No Jornal do Piauí. Muito obrigado. Okay.